e vai ser mais uma devocional ou uma homilia, porque a passagem é bem curta mesmo, né? Só que ela tem grandes ensinamentos para nós. Só ajeitar aqui. Então, dadas essas notas aí pessoais, Marcos capítulo 14, verso 66 ao 72, dando continuidade à nossa sequência, a pregação expositiva no livro de Marcos. Diz assim a palavra do Senhor. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: Você também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico. E o galo cantou. E a empregada, vendo, tornou a dizer aos que estavam ali: Este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: Com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E, no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez e Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha lhe dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E, caindo em si, começou a chorar. Deus Espírito Santo, passeia no meio de nós. O culto é do Senhor, a glória é tua, o Senhor é Rei, majestoso, Deus Pai, Filho e Espírito. Sê conosco, Senhor, e que o teu Espírito testifique no nosso coração que a tua palavra, e tão somente ela, é a revelação do Senhor, a autoridade para as nossas vidas e aquela que, com o teu poder, nos conforma à imagem de Cristo. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor, e me esconde atrás da cruz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Título do sermão é Pedro nega o Senhor Jesus, ou a negação de Pedro ao Senhor Jesus Cristo. O que nós temos aqui é o segundo contraste terrível no julgamento do Senhor Jesus e Pedro, né? Pedro e a negação de Jesus com intensidade crescente nas 3 ocasiões, versus o amor de Jesus que sofre e morre por Pedro como seu Senhor e como seu Redentor. Então, o que nós temos aqui é a negação de Pedro versus os eventos que vêm em sequência, vão ser pregados nas semanas a seguir, do sacrifício redentor de Jesus pelos nossos pecados em nosso lugar. Mas o enfoque aqui hoje é na negação de Pedro e na intensidade dessa negação. Semana passada, pastor Charles, pregando a passagem anterior, destacou o verso 54. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os servos, aquentando-se ao fogo, destacando esse verso como ponte para aquilo que haverá de ser falado hoje aqui, a partir do verso 54, pregado na semana passada. Pedro estava então sentado perto do fogo, se aquecendo, ele não fugiu, então ele estava assistindo toda a cena ali que estava ocorrendo, e um ponto aqui que foi falado semana passada, que eu preciso lembrar, é que a estrutura do julgamento
de Jesus Cristo, a estrutura, havia ali uma estrutura jurídica, que pastor Charles mencionou na semana passada, um conjunto de leis aplicada àquele momento. A estrutura do julgamento aqui não tem nenhum interesse pela verdade. O interesse aqui é na acusação de Jesus Cristo. É uma manipulação. Agora, toda essa conspiração está debaixo dos propósitos de Deus para que, como falamos algumas semanas atrás, se cumprisse as Escrituras e a morte de Cristo na cruz pelos nossos pecados em nosso lugar. Então, tudo o que está acontecendo aqui é propósito de Deus. Agora, há uma conspiração aqui para acusar Jesus sem uma preocupação com a verdade dos fatos, porque Jesus, de fato, ele foi para a cruz como inocente, né? Ele carregou na cruz todas as nossas dores e aflições, como vamos ver algumas semanas lá na frente. Jesus, ele então prediz a negação de modo detalhado, como profeta supremo e como Deus Filho. Jesus prediz a Pedro que Pedro iria negá-lo, como o fez aqui no texto. O que nós temos aqui no finalzinho do capítulo 14, vocês se lembram que a estrutura do Evangelho de Marcos é um bloco, são blocos argumentativos, e a ilustração que o pastor Charles deu é como se estivéssemos montando um sanduíche, como fizemos no piquenique do DG ontem. Nós pegamos um pão, né? Então, na aba de um pão você passa o requeijão, ou alguma outra pasta que estava disponível, você coloca os elementos, né, os acompanhamentos, o queijo Minas, o blaquete de peru, né, as proteínas, e então você pega a outra aba do pão, passa a pasta, o requeijão, alguma outra, e você então forma o sanduíche ali que nós degustamos no café da manhã ontem. Então, esse exemplo, ele acompanha a estrutura do Evangelho de Marcos, e nós temos aqui a última aba do pão antes do julgamento e da crucificação de Jesus. Então, nós estamos fechando a última aba do pão. E mais uma vez o que temos aqui, que foi falado desde o começo da montagem do sanduíche, foi o fracasso do discípulo, né? Então, nós temos aqui, primeiro, a traição de Judas, do verso 18 a 21, e do verso 43 ao 45. Nós temos a deserção dos discípulos, versículo 27, e do 50 a 52. Tanto em sua predição quanto em seu cumprimento. E as negações de Pedro, versículo 30, e dos versos 62 ao 72, que nós estamos aqui lendo e expondo hoje. Então, lembrando, então nós temos uma sequência de 3 falhas, 3 fracassos aqui do grupo de discípulos, lembrando que eu fiz uma distinção lá atrás da diferença na aplicação entre apostasia, ou seja, aquele que estava junto com os discípulos, mas não era de Deus, que é o caso de Judas, ele não era regenerado, ele não nasceu de novo, né? Ele estava junto com o grupo, mas não era do grupo. Então, há uma diferença aqui fundamental que a gente precisa enxergar entre a apostasia e daquele que não era de Deus, e o fracasso daquele que é de Deus, que é o que a gente vai falar aqui hoje. É o grande ponto do texto hoje. Então, há uma diferença da apostasia e do fracasso dos discípulos que estão debaixo da queda. O texto aqui, vou apresentá-lo em 2 atos curtos, tá? O texto é bem curtinho. O primeiro ato, a primeira cena, é a negação, dos versos 66 a 70. Então, aqui o texto é bem simples de se entender, tá? Pedro, ele nega Jesus a primeira vez, ok? Ele é indagado a ele, é perguntado a ele se, né, como está aqui no 66, no 67, né, uma senhora que trabalhava ali com o sumo sacerdote viu Pedro se aquecendo, e olhou para ele, né, fixou os olhos
e verbalizou e falou: você também estava com Jesus, o Nazareno, né? E no 68, então, Pedro nega: não o conheço, nem compreendo o que você está falando. Então, nós temos aqui a primeira negação de Pedro, né? Ainda no 68, ele sai para o pórtico, ele sai de fininho, né? Ele tenta sair de uma forma que ele não seja ali percebido, e novamente, então, ele é visto, né? Então, aqui fala que a senhora que trabalhava para o sumo sacerdote, vendo novamente, né? Vendo, tornou a dizer para aqueles que estavam ali: este é um deles. Então, Pedro tenta sair de fininho, mas ele é visto novamente. O que está acontecendo aqui é que o texto, no seu original, ele tem a ideia aqui de uma intensidade na ação. Então, à medida que Pedro vai negando Jesus, e à medida que Pedro vai sendo visualizado e destacado ali pela senhora que trabalhava com o sumo sacerdote no meio das pessoas, então há aqui uma crescente numa intensidade de ação, né? A senhora vê Pedro e fala, Pedro nega, a senhora, ele tenta sair de fininho, a senhora vê Pedro de novo, verbaliza de novo que Pedro era parte dos discípulos, e Pedro nega com mais intensidade do que a primeira negação. Então aqui uma intensidade crescente, né, da negação de Pedro, e também de toda a ação envolvendo a senhora que visualizou Pedro, tá bom? Pedro, ele nega novamente, pela segunda vez, mas o sotaque dele é utilizado como evidência de sua origem como galileu, né? Então, Pedro tinha um sotaque ali da Galileia, e esse sotaque foi utilizado para identificar Pedro como galileu, e, portanto, se ele estava ali, é porque ele era, normalmente um galileu não estaria ali naquele momento. Isso destaca que ele era um dos discípulos de Jesus, sim, né? E aí, o segundo ato, a segunda cena, vai do verso 71 ao 72, é o cumprimento da predição de Jesus, né? Então, aqui no 71, o texto fala que ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem vocês estão falando. O que é praguejar e jurar? Pedro, ele está invocando uma própria maldição, como se ele estivesse dizendo: Deus me amaldiçoe se eu estiver falando aqui alguma mentira. Ele invocou para si uma maldição, isso quer dizer praguejar, né, aqui, o sentido, como também ele jurou, né, que não conhecia o Senhor Jesus. Então, o verso 72, o galo canta a segunda vez, igualzinho como Jesus predisse antes, e Pedro, lembrando dessa predição de Jesus, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Então, a predição de Jesus se cumpre, né? E Pedro, lembrando dessa predição, o texto fala que ele, caindo em si, começou a chorar. A ideia aqui é que Pedro, ele chora angustiado, né? Pedro chora angustiado, e esse choro de Pedro, o texto termina: e caindo em si começou a chorar. O choro aqui, ele mostra tristeza e remorso profundo de Pedro ter negado a Jesus. Então, ensino e aplicações, e assim terminamos. Primeiro, eu quero destacar a consciência de Pedro na negação. Os antigos puritanos, que era o movimento de renovação espiritual inglês do século XVII, do qual nós somos parte no sentido de herança, né? Como igreja, né? Somos uma igreja dentro de todo o corpo de Cristo, né? Nós somos batistas, então herdeiros dos puritanos. Eles falavam
era um movimento muito preocupado, um movimento de renovação espiritual, preocupado com a questão da consciência, da vida com Deus, né? Da vida em comunhão com Deus, e eles falavam, então, a questão da consciência. A consciência humana, ela é, segundo os puritanos, ela é uma faculdade mental, dotada de discernimento moral entre o certo e o errado, aquilo que é bom, aquilo que é mal, aquilo que é belo, aquilo que é feio, né? Então, Pedro, ele tinha total consciência de que ele estava negando Jesus. O que Pedro fez aqui é um ato moral, né? Consciente. Pedro estava consciente, né? Porém, ele agiu de uma forma ruim, né? Ele negou a Jesus, isso foi predito pelo próprio Cristo. Tá? A gente tem mais ensinamentos sobre essa negação, mas o primeiro deles é que a consciência de Pedro, ela é destacada aqui como esse discernimento, essa faculdade mental, discernimento moral entre o certo e o errado, o que é bom e o que é ruim, o bem e o mal, o belo e o feio, né? Segundo, o fracasso de Pedro, ele está debaixo da queda, né? Então, Pedro, ele aqui, ainda que ele tenha sido chamado pela graça de Deus, né, e tenha se comprometido no discipulado, no sentido aqui do ato de seguir a Jesus, esse comprometimento com a pessoa de Cristo, Pedro é um discípulo debaixo da queda, ok? O que é queda aqui? A queda de Adão e Eva, tá? A queda de Adão. Adão como representante universal, federal da raça humana. Então, Adão pecou, todos nós pecamos em Adão. Então, a gente não nasce com uma natureza mais ou da nossa ida para a glória eterna, nós estamos debaixo da queda. Pedro não era diferente de nós, né? Pedro, então, ele fracassa porque Pedro está debaixo da queda. Nós temos aqui a doutrina da queda como ensino. Qual a aplicação da doutrina da queda? Meus irmãos, nós não devemos idealizar pecadores, né? Nós somos uma comunidade, eu vou parafrasear Lutero, o reformador do século XVI, nós somos uma comunidade de justos e pecadores. Nós somos uma comunidade de santos, sim, em Cristo, mas santos lutando contra o pecado. Essa é uma guerra santa. Nós lutamos contra a nossa própria natureza, nós lutamos contra o nosso próprio pecado, nós lutamos contra o próprio mal que habita em nós, né? Ele já não nos domina, mas nós ainda estamos debaixo da queda, né? Então nós não devemos idealizar pecadores. Só Cristo, ele é digno de honra, glória, louvor e adoração. Nós só adoramos a Cristo, né? Como eu estava vendo uma entrevista, e não era um pastor, né? Mas interessante, eu estava vendo uma entrevista ontem num canal que assisto, né? De uma plataforma na internet. E o entrevistado disse a seguinte frase que eu anotei aqui, abre aspas: o único sem defeitos pisou nesta terra há 2021 anos atrás. É interessante isso, né? Só Cristo não está debaixo da doutrina da queda. Só Cristo não está debaixo do pecado original de Adão. Ok? Uma outra questão também é que, apesar do fracasso, que seria esse fracasso debaixo da queda? É quando nós negamos Jesus, quando negamos Jesus, certo? Quando pecamos ou quando não glorificamos a Deus. Ou seja, nós negamos a Jesus
com nossos atos, nós negamos a Jesus com as nossas palavras, nós negamos a Jesus com o nosso pensamento e nós negamos a Jesus com o nosso próprio coração quando damos vazão aos nossos maus sentimentos. É nossa responsabilidade lutar contra isso, né? Como, novamente parafraseando Lutero, também esse ensino foi trazido por um amigo meu numa aula. Nós não podemos evitar que um pássaro sobrevoe a nossa cabeça, mas nós podemos evitar que esse pássaro faça ninho sobre ela. Então, nós temos a responsabilidade moral de lutar com a graça de Deus, lutar não... Isso aqui é muito importante. Não lutar com as nossas próprias forças. Pedro negou porque ele tinha o mau hábito de lutar com as suas próprias forças. Não lutamos com as nossas próprias forças porque não a temos. Nós lutamos com a graça de Deus. É a graça de Deus que nos preserva. É a graça de Deus que nos sustenta. É a graça de Deus que nos restaura. Então, nós negamos a Jesus, sim, quando damos vazão a maus sentimentos, quando falamos o que não glorifica a Deus, quando pensamos o que não glorifica a Deus ou quando transgredimos os próprios mandamentos do Senhor. Porém, há uma questão aqui que eu quero destacar em relação ao choro de Pedro, a misericórdia de Deus e o arrependimento. Quando nós choramos pelos nossos pecados, nós encontramos a misericórdia de Deus. É como eu falei, há uma distinção aqui entre a apostasia, que foi o caso de Judas, e o fracasso de um discípulo, né? Então, debaixo da queda. Pedro aqui nos ensina a chorar pelos nossos pecados. Quando foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Nós devemos sim chorar pelos nossos pecados. Nós estamos debaixo da queda. Nós somos pecadores. Nós choramos pelos nossos pecados e nós encontramos misericórdia no Senhor. Eu não quero terminar o texto falando do pecado, eu quero terminar falando de misericórdia. Nós choramos, pecar faz parte da nossa natureza, mas somos chamados pela graça de Deus a chorar pelos nossos pecados. Não um mero choro de meramente tristeza e remorso, mas um choro de arrependimento, fazer o caminho de volta e retornar para os braços do Senhor, onde encontramos misericórdia, onde encontramos compaixão. E o arrependimento leva também um outro ensino dos puritanos, que é o autoexame e a suspeita de si próprio. O autoexame é sempre conversarmos com o nosso coração, como faz o salmista no Salmo 42, versículo 5, onde Davi pede para o Senhor sondar o seu coração. Esse é o autoexame, é pedir para Deus sondar o nosso coração, mesmo quando estamos fazendo bem, para que façamos o bem, não buscando algum benefício próprio, mas que façamos o bem para a glória de Deus. Então, os puritanos falavam da doutrina do autoexame, examinar o próprio coração e um hábito de suspeitar de si próprio, né? Por isso, um livro da editora Fiel, né? Entre os gigantes de Deus, por isso eles eram considerados gigantes de Deus. Não porque eles eram fortes, mas porque eles admitiam as suas fraquezas. Eles admitiam como era o seu coração. E eles reconheciam que a força deles estava no Senhor. O Senhor é a nossa força. Cristo é a nossa rocha. Em Deus nós encontramos misericórdia. Um cântico que cantamos muito aqui. Então, que possamos, e essa é a conclusão, que possamos chorar, sim, pelos nossos pecados, mas um choro de arrependimento, porque encontramos em Deus
a misericórdia, como diz Lamentações, a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Amém? Senhor, muito obrigado porque em teus braços encontramos em Cristo, em sua morte, a compaixão do Senhor. Como nós cantamos, o Senhor nos olha como olha para Jesus. A tua justiça é bela, Deus. E a tua misericórdia é algo que eu não consigo descrever com palavras. A tua graça, Senhor, é algo que não cantamos ou não vibramos como deveríamos. Ah, Deus, tem misericórdia de nós. Quem éramos nós, Senhor? Quem éramos nós? Não há nada em nós que pudesse chamar a atenção do Senhor. Nós éramos teus inimigos, Senhor, debaixo da tua ira, mas aprove o Senhor, por amor, nos salvar. Senhor, muito obrigado porque o Senhor não nos entregou a nós mesmos, mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou, nos transformou e nos enviou. E o Senhor cumpre, como a predição de Jesus, a tua promessa, de que o Senhor nos guarda e de que o Senhor está conosco até o dia final e para todo sempre. Deus, nós te louvamos porque a tua graça é indescritível. Nós te louvamos, Senhor, porque nós sentimos, experimentamos a verdade da tua palavra, que a tua misericórdia ela se renova a cada manhã, Senhor, e nós te louvamos por isso. Nós te louvamos, Senhor, porque apesar de sermos pecadores, nós encontramos em Cristo o rosto da tua misericórdia e da tua compaixão, da tua graça e da tua bondade. Agradecemos em nome de Cristo. Amém. Louvado seja